Escute minhas músicas no Spotify, link na descrição. Nessa minha história não vamos ter um bom final. Eles mataram minha história e só restou o lado mal. Desde criança o meu sonho sempre foi ser um herói, mas mostraram que todo herói precisa ter poder. E sabe o que mais dói? É saber que não importa o quanto eu tente comigo, isso não vai acontecer. Na escola eu era ridicularizado, falava do meu sonho e riam de tão engraçado. Apanhava, era zoado simplesmente por sonhar, falando nasci de novo, é só se matar. E ao chegar em casa minha mãe nem tentava, me abraçava, se desculpava e chorava. Sabia que no mundo chance eu não teria, mas eu só queria ouvir dela que eu conseguiria. Mas me mantive focado, era o que eu tanto sonhava. Um dia fui salvo pelo homem que eu mais admirava. Pedi pra que ele só me dissesse a verdade. Não é possível ser herói não tendo individualidade. Aquelas palavras ecoaram pra mim como se fosse um anúncio do fim dos tempos. A morte me perguntando, eu respondendo sim. Acho que vim pro meu próprio enterro. Senti como se o meu corpo pesasse mais que o meu sonho. Senti como se os sentimentos fossem embora com o vento. Eu me sinto tão vazio mesmo estando tão cheio. Eu me sinto tão frio, mas queimando por dentro. Eu me sinto tão vazio, mas estando tão cheio. Eu me sinto tão frio, mas queimando por dentro. Sinceramente eu não quero mais viver. Mãe, eu te amo, mas eu já não aguento mais. Talvez eu tenha um poder ao renascer. Quero me sentir mesmo que por um segundo em paz. Mas antes de me jogar daquele prédio eu tento entender o motivo de estar tão péssimo. Eu tive que chegar bem perto do fim pra perceber que o erro não tá em mim. O erro tá nessa maldita sociedade que só valoriza quem tem individualidade. Eles que fazem pela fama, só pelo dinheiro. Salvar vidas é menos importante do que ser o primeiro. Eles desprezam pessoas que não são que nem eles. Eu vi isso acontecer várias vezes. Posso não ter um poder, mas com a minha inteligência vou mostrar à sociedade a própria decadência. Heróis do mundo inteiro da morte vão ouvir o som. Vocês vão sentir o que é a raiva de um cara bom. Todos de vez vão sentir de vocês. Eu vou rir, tenham medo porque eu estou aqui. Eu renasci como uma pessoa que vê um outro final. Eu vou cumprir, mesmo que pra isso seja necessário o mal. É que eu sou por mim, vou fazer por mim. Essa falta de empatia me deixou assim. Vou consertar a sociedade que só causa dano. Sua nova lei, já que a antiga não tá funcionando. Abandonei a escola como fizeram comigo e agora vem a prova pra ver se consigo. Vai chegar a hora e vai ser lindo. Vocês criaram seu pior inimigo. Sabe quem sabe como derrotar todos os heróis de vez? A pessoa que mais admiram vocês, eu. Não cause explosões com a mão. Não sou a criança com poder perfeito. Então só o que tenho é dedicação. Mas vai ver como uma faca machuca do mesmo jeito. Um dia eu vou ouvir falar de um cara psicótico assassinando heróis por um propósito. Tenho o mesmo objetivo que você tem. Parece que estamos juntos nesse stay. Quanto tempo se passou desde aquele dia? Meses, anos, na real, quem liga? Ah, desculpa, tinha esquecido de você. Mas tudo bem, cê não tem pressa de morrer, né? Qual o problema? Use sua individualidade. Ah, esqueci, é verdade. Olha
quem tá caído e quem tá de pé. Se é nada sem a droga do seu poder, não é. Nenhum de vocês são. Engraçado que vários de vocês não conseguem acabar com um simples vilão. Se eu sou tão inútil assim, por que não me matam? Quando vierem eu entrego os corpos dos que já tentaram. Minha estrada é sombria, mas a meta é clara. Vou transformar em comum essa minha condição rara. Vou mostrar que não sou nada sem suas habilidades. Eu vou criar um mundo sem individualidades. Como um vilão, eu vou viver até o dia de morrer. Sonhos podem ser reais, e o meu eu transformei em algo a mais. Você já imaginou como seria a história de My Hero Academia se no início o All Might tivesse dito para o Deku que ele não pode ser um herói? Bom, existe uma história paralela de My Hero que conta exatamente isso, a história de My Villain Gang do Deku Vilão. Então, se você quer saber sobre isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e eu já fiz um vídeo falando da história My Villain Gang do Deku Vilão aqui no canal. Mas depois daquele vídeo saíram muitos novos capítulos expandindo ainda mais esse universo. Então nesse vídeo eu vou te contar toda a história do Deku Vilão. Então eu peço que, se você gostar, para você deixar o seu like nesse vídeo. Além disso, ajudar muito o canal, você ainda me mostra que você quer mais conteúdos como esse. E com isso então, vamos agora para a história do Deku Vilão. A história começa com All Might dando uma bronca no Midoriya por ele ter arriscado sua vida para salvar o Bakugou do vilão de lodo. All Might diz que ele nunca se tornará um herói, que é impossível ele se tornar um herói sem ter uma individualidade. Apesar desse choque, Midoriya chorando ainda diz que não vai desanimar e que vai procurar um emprego em que ele consiga ajudar a sociedade. Mas não importava quantos currículos ele mandava, todos eles eram recusados, e ele não entendia por que isso estava acontecendo, até ele ver um noticiário na TV. A notícia estava mostrando a filmagem do Midoriya correndo em direção ao vilão para salvar o Bakugou, e foi chamado o presidente da aplicação das leis dos heróis para dar mais informações sobre o caso. O presidente então fala que o garoto sem individualidade que correu para tentar ajudar, na verdade só atrapalhou, e foi um obstáculo para os heróis, e no final ele diz que não acha que esse garoto se encaixa como herói e nem mesmo em nenhum trabalho de segurança, e foi por causa dessa entrevista que todos os currículos do Midoriya acabaram sendo rejeitados. Agora, sem nenhum objetivo na sua vida, o Midoriya sobe no topo de um prédio e planeja tirar sua vida pulando lá de cima. Mas no momento em que ele iria pular, o All For One, se aproveitando de uma pessoa excluída pela sociedade, aparece atrás dele. All For One diz para o Midoriya que a sociedade em que eles vivem está distorcida e aproveita da situação em que o Midoriya está com ódio dos heróis para convencê-lo a passar para o seu lado. E assim, Midoriya entra para a Liga dos Vilões com o codinome Deku. Depois de entrar, ele sofre experimentos no seu corpo e ganha várias individualidades do All For One que vão sendo reveladas ao longo da história. Assim então, a história continua normal até o momento em que o Shigaraki junto com a Liga dos Vilões ataca o A com um Nomu feito especialmente para acabar com o All Might. Mas depois que All Might derrotou o Nomu e o Ida chegou com reforços, a Liga dos Vilões percebeu que estava com problemas. Então neste momento, o Deku aparece com uma individualidade de teletransporte, a mesma individualidade que o All For One usava, com uma espécie de lama. Deku então fala para Shigaraki fugir dali, que ele iria ganhar algum tempo. Enquanto isso, o Ectoplasma e a Midnight vão para cima e atacam o Deku, mas ele facilmente prende eles em uma espécie de lama e fazem eles sumirem.
E assim que o All Might vê o Deku, ele o reconhece como aquele garoto que ele disse que nunca se tornará um herói. Deku então, usando a sua individualidade de teletransporte, volta para o esconderijo da Liga dos Vilões. Depois disso, algum tempo se passa e um outro vilão também começa a ganhar destaque. Esse vilão é o Stain, o assassino de heróis. E por causa disso, o Deku foi chamá-lo para se juntar à Liga dos Vilões. Mas assim que o Stain conhece o Shigaraki e os seus objetivos de destruir toda a sociedade de super-heróis, ele não concorda com isso, já que os seus ideais são diferentes. Mas mesmo assim ele aceita fazer parte da organização com uma única condição, que o Deku seja o seu ajudante. Ele fez isso porque viu um brilho diferente no olho do Deku e uma determinação que nenhum outro vilão dali possuía. Então o Shigaraki concorda e o Deku começa a ser o ajudante de Stain. Com o tempo, Deku foi conhecendo melhor os ideais de Stain e percebeu que, assim como ele, Stain também só queria um mundo mais justo. Em um dia, enquanto estavam patrulhando em um telhado, Deku e Stain veem um vilão atacando um garoto. Esse vilão era o Muscular, e o garoto era o Kota. Por querer vingança pela morte dos seus pais, o Kota foi atrás do Muscular, mas quando ele percebeu que não tinha força o suficiente para enfrentá-lo, o Kota decidiu fugir e o Muscular foi atrás dele. Assim que o Muscular estava prestes a acertar um soco no garoto, Deku entra na frente e protege ele. Deku então usa mais uma das suas individualidades para atacar o Muscular. Essa sua individualidade permite ele mover qualquer objeto que ele consiga enxergar com telepatia. Ele usou esse poder para arremessar um carro no Muscular. E enquanto o vilão estava caído, Stain aparece e fala para o Deku levar o garoto dali, que agora era a sua vez de brincar um pouco. Assim então, na mesma cidade em que o Midoriya enfrentou o Stain na obra original, o Stain começa a enfrentar o Muscular. E a luta dos dois estava bem equilibrada. O Stain não conseguia cortar o Muscular, já que seus músculos eram muito rígidos e o Muscular não tinha velocidade o suficiente para acertar o Stain, já que ele era muito ágil. E assim, eles continuaram lutando até o momento em que Ida, que estava naquela cidade para se vingar do assassino de heróis, encontra o Stain. Assim, estando cego de raiva e só pensando na vingança do seu irmão em Genyo, o Ida junta forças com o Muscular e começa a atacar o Stain. Enquanto isso, Deku leva Kota para o topo de um prédio e começa a conversar com ele. Ele toca na sua cabeça e revela outra das suas individualidades, a leitura de pensamentos, que permite ele ler seus sentimentos e sentir tudo o que a pessoa estiver sentindo naquele momento. Então Deku fala para ele que tudo o que ele sente está certo, que as pessoas só falam para ele ser forte porque os seus pais morreram de forma honrosa, mas que isso é ridículo, ele não precisa sofrer as consequências de outra pessoa, que as pessoas sempre mandam ele sorrir e seguir forte, e no fundo, ele é que tem que aguentar a sua tristeza sozinho. Isso mexe muito com o Kota, mas o Deku ainda continua. Ele fala que não tem problema, porque ele vai estar junto do Kota e vai mudar esse mundo distorcido. E isso faz o Kota começar a admirar o Deku. Mas quando ele vai responder algo, o Stain leva um ataque e é arremessado em um prédio. Então o Deku desce de novo e mostra outra das suas individualidades, chamada Estímulos por Reação, que permite ele criar energia eletrostática do seu corpo. E assim que o Muscular ataca o Deku, ele toca nos seus músculos e fazem todos eles rasgarem com a energia. Quando o Ida tenta usar a sua individualidade para fugir, uma das suas pernas é explodida, e o Deku explica que isso aconteceu por causa da energia eletrostática no ar. Então, enquanto Ida está caído no chão com uma perna arrancada, Deku começa a conversar com ele. Ele o agradece por mostrar que realmente os heróis só pensam em si mesmo, e que ele nem ligou em lutar ao lado de um vilão para conseguir o que ele queria. E depois de falar isso, ele vai ver como o Stain estava, e chama ele para ir embora, porque os heróis profissionais já estavam quase chegando no local.
Mas quando ele faz isso, o Stan fala que não vai com ele, porque ele precisa continuar o seu dever e acabar com o máximo de heróis falsos que ele conseguir. E então ele manda o Deku fugir, porque ele é a barreira entre o bem e o mal, e é o único que pode continuar a sua determinação de um mundo mais justo. Com isso, Deku foi embora e o Stan acabou sendo preso pelos heróis. O vídeo das ideologias do assassino de heróis viralizou na internet, e neste vídeo tinha um momento em que ele fala para o Deku que ele seria o sucessor da sua determinação, fazendo assim todos os vilões que admiravam a sua ideologia procurarem a Liga dos Vilões. Enquanto isso acontece, é mostrado que o Kota começou a seguir o Deku e passou por umas modificações no seu corpo, se tornando uma espécie de Nomu, que pode voltar à sua forma humana quando quiser. Os primeiros vilões que apareceram para querer entrar para a Liga dos Vilões foram o Dabi e a Toga, e quando eles chegaram, eles falaram com Deku que queriam entrar na Liga, e isso deixou o Shigaraki furioso, já que eles estavam agindo como se o Deku fosse o líder. Por isso, o Shigaraki decide sair para pensar. Então, por causa disso, o Deku sai para conversar com ele, e depois de conversarem, eles decidem organizarem a Liga dos Vilões juntos. Agora o Deku e o Shigaraki juntos são os líderes da organização. Assim que eles voltam, eles mandam reunir todos aqueles que queriam entrar para a Liga, e o Shigaraki mostra o seu plano de atacar o acampamento de treino da UA para o Deku. Então o Deku pega esse plano e muda ele um pouco para diminuir as possíveis falhas. Com isso, alguns dias se passam, e o Deku reúne todos da Liga dos Vilões para atacar o acampamento de treinamento dos estudantes da UA. Entre os vilões não estavam o Moonfish e nem o Muscular, porque o Deku achou que eles não iriam seguir o plano. Então eles finalmente atacam e cada vilão segue o plano do Deku. Deku pegou a arma do Mustard e deu um outro equipamento para ele no lugar, um equipamento que condensa o seu gás e faz ele tomar a forma que quiser. Assim, quando Tetsu e a Itsuka Kendo da Sala B descobriram de onde estava vindo o gás e apareceram para atacá-lo, ele conseguiu contra-atacar e derrotar os dois. Além do Mustard, todos os outros vilões conseguiram derrotar os alunos, e o Deku derrotou o Eraserhead e o Vlad King. No final, então, acabou ficando todos gravemente feridos, tanto os heróis como os alunos. O Bakugou foi sequestrado e todos os alunos da classe 1B também foram sequestrados. Então, depois de ter sucesso na sua missão, Deku decide criar a sua própria organização, escolhendo somente pessoas que queriam se tornar heróis, mas foram prejudicados pela sociedade, jogando algumas imagens na mesa, como a foto da UA, uma do Gentle Criminal e da Labrava, e outra de uma ilha. Depois do ataque ao acampamento, a mídia começou a cair em cima da UA, e os heróis estavam sem solução, até que o All Might recebe uma ligação dizendo que encontraram o esconderijo da Liga dos Vilões. Assim então, os maiores heróis do Japão planejam um ataque surpresa, e a história continua a mesma, com o ataque dando certo e o Kamui Woods prendendo eles com os seus braços de madeira. Mas no momento em que a Liga está com problemas, Deku aparece com a sua individualidade de teletransporte, e junto ele traz também um monte de Nomus. Esses Nomus eram os alunos da classe 1B que tinham sido sequestrados. Eles passaram por experimentos e foram transformados em monstros sem consciência. Enquanto os heróis lutavam contra os Nomus, o Deku usou a sua individualidade para teletransportar todos da Liga para o esconderijo dos Nomus, onde o All for One estava. Então o All Might foi imediatamente para o esconderijo lutar contra o All for One, enquanto os outros heróis ficaram ali lutando contra o Deku. E quando o Deku está prestes a derrotar todos os heróis, finalmente aparece o sucessor do One for All, o Lemillion.
Lemillion, assim que chega, ele pega o Deku de surpresa, o acertando e o derrubando no chão. Lemillion então fala que os heróis são os únicos que podem salvar a humanidade, e isso deixa o Deku muito irritado. Com isso, o Deku usa sua individualidade de eletrostática e faz todos ficarem paralisados. Enquanto eles estão paralisados, Deku conta um pouco mais do seu passado e o que aconteceu com a sua mãe. 70 anos atrás, quando as individualidades ainda não eram algo tão aceitável, um homem propôs uma teoria da singularidade paranormal e transferência de individualidades para um mundo mais igual, para uma sociedade onde todos poderiam compartilhar os seus poderes. Esse homem provavelmente era o Dr. Garak com o All For One, que queriam tirar ou clonar as individualidades daqueles que não queriam ter esse poder e dar elas para aqueles que precisavam. Mas essa teoria foi menosprezada pelo governo e eles baniram esse cientista da sua carreira e até mesmo da sociedade. Mas na verdade, o governo acabou roubando o projeto deles e tentou criar uma cirurgia de transferência de individualidades. Uma das suas primeiras cobaias foi a mãe do Deku, que não aguentando mais ver o seu filho triste pelo que o All Might lhe disse e pelo que o líder das leis dos heróis tinha falado no noticiário, decidiu fazer a cirurgia para passar sua individualidade para o seu filho. Um detalhe interessante é que a mesma pessoa que estava organizando esta operação de transferir individualidades também era a mesma pessoa do noticiário, o líder das leis dos heróis. No final, a cirurgia tinha uma taxa muito baixa de sucesso e acabou falhando, acabando com a vida da mãe do Deku. Foi depois disso que o Deku decidiu tirar sua vida pulando do prédio. Então, antes de fugir, Deku fala para o Lemillion que o seu nome faz parecer que ele vai salvar 1 milhão de pessoas, mas na verdade, o que ele está tentando salvar é uma sociedade podre. E se a sua mãe não faz parte dessas pessoas que deveriam ser salvas, então todos eles são falsos heróis. Falando isso, o Deku tenta fugir, mas os heróis vão atrás e estavam prestes a atacá-lo, quando de repente a sua nova equipe chega e o protege. Esses eram o Hitoshi Shinso e o Gentle Criminal. No momento em que eles aparecem, todos os três começam a ser teleportados, e o Deku se lembra do Garak dizendo que o All For One lhe deu uma ordem para que se algo desse errado, era para priorizar a proteção do Deku e do Shigaraki. Então algo aconteceu com o All For One para eles estarem sendo teleportados de urgência. Deku então é mandado de volta para o esconderijo e lá ele descobre que o All For One foi derrotado pelo All Might. Com a última batalha, o símbolo da paz se foi e isso fez a sociedade dos heróis entrar em um fluxo de transformações. E por outro lado, o All For One foi preso, e isso fez as organizações criminosas disputarem para ver quem será o novo líder do submundo. Entre essas organizações, a Shihei Saikai foi até a Liga dos Vilões para fazerem uma aliança. No começo, Shigaraki não aceita, mas depois de conversar com Deku, Deku convence ele a aceitar para eles colocarem as mãos nas drogas apagadoras de individualidades, ou pelo menos descobrirem como elas são feitas. Enquanto eles estavam conversando, a Eri entra correndo na sala e pede ajuda para o Deku. Então Deku toca na sua cabeça e, ativando sua individualidade de ler memórias, ele vê tudo que a garota passou, todos os experimentos que o Overhaul fez nela, e também vê o Mirio deixando o Overhaul levar a garotinha quando ele a encontra fugindo pelo beco. Com isso então, Deku fala para ela que vai trazer várias crianças para brincarem com ela e fecha parceria com a Shihei Saikai. Com a parceria feita, Deku leva para o esconderijo do Overhaul vários dos seus Nomus. E enquanto eles estão lá, um dos seus servos vem avisar que o esconderijo está sendo atacado pelos heróis. Porém, já era tarde demais. Mirio de repente aparece na frente deles e acerta um soco no Overhaul. Com isso, Mirio começa a lutar contra o Overhaul e logo em seguida, Bakugo e vários outros heróis aparecem e começam a lutar contra o Deku. E quando ele estava com problemas, a sua equipe chega e o salva. O Gentle Criminal e o Hitoshi Shinso.
chamado de Time Terror. Nesse momento, os heróis tentam pedir reforços, mas a Labrava cortou todas as suas comunicações. E por fim, para terminar o Time Terror, a Lady Nagant aparece, dando vários tiros nos heróis e avisa o Deku que plantou bombas e elas vão explodir em 5 minutos. Então Deku anda até o Overhaul que tinha perdido para o Mirio e estava caído no chão e corta os seus 2 braços. Ele fala que poderia ter cooperado com ele se o seu método de experimento fosse diferente, mas que é desumano torturar uma garotinha. Então ele abraça a Eri e fala que veio resgatá-la. Nesse momento o Mirio vem correndo para lhe dar um soco, mas a Eri grita para ele parar. Ela fala que o Deku tem um bom coração e para não machucá-lo. Deku então olha para o Mirio e fala que ele teve a chance de salvar a Eri, mas que mesmo assim ele não fez isso. E que se ele não pode nem salvar uma garotinha, ele não deveria se chamar de herói. Nesse momento ele ativa sua individualidade de teletransporte e se teletransporta junto com o Time Terror para o esconderijo da Liga dos Vilões. Depois disso, algum tempo se passa e começa o ataque da Libertação Meta, onde várias coisas acontecem com a sociedade, e para aproveitar disso, o Deku grava um vídeo que começa a ser reproduzido no mundo inteiro, em qualquer tela que estivesse ligada. Deku então começa a dar o seu discurso. Ele começa falando que todos acreditam que os heróis são a justiça, mas que não é bem assim. Ele mostra um vídeo do líder da aplicação das leis dos heróis comandando uma cirurgia de transferência de individualidades. Provavelmente a cirurgia que fizeram em sua mãe. E todos que veem isso começam a ficar chocados, mas o Deku continua o seu discurso. Enquanto isso, o Comitê dos Heróis tenta parar a transmissão, porém o sinal tinha sido substituído, então não dava para fazer nada. Na transmissão, Deku então fala para todos os vilões que precisam de ajuda. Eles serão a sua força que irá destruir esse mundo. E então Deku declara guerra contra o mundo. Nesse momento, todos os vilões presos começam a gritar dentro das prisões. Enquanto isso, o Comitê de Heróis consegue finalmente localizar de onde está vindo a transmissão do Deku. E eles descobrem que estão vindo de cima de seu próprio prédio. Mas já não dava mais tempo de fazer nada. Com isso, Shigaraki pula e usa sua individualidade para destruir o prédio do Comitê de Heróis inteiro, e também todos que estavam lá dentro, incluindo o líder da aplicação das leis dos heróis. E assim, o caos começa no mundo. Com a declaração do Deku, todos os vilões se uniram em uma onda de ataques contra heróis. Os Nomus também foram produzidos em massa, e em apenas alguns dias, todo o Japão foi completamente dominado. Eventualmente, a Organização Mundial dos Heróis declarou que o Japão falhou em se defender dos vilões, e então começaram um plano para mandar heróis de outros países para interromper a Liga dos Vilões. Mas não era tão simples assim. O caos estava tão grande que os heróis mal conseguiram chegar, e o Japão ficou praticamente sem contato com o mundo. Por causa disso, a heroína número 1 dos Estados Unidos, a Star, foi convocada, e isso poderia ser um grande problema. Por esse motivo, o Deku bola um plano. Eles precisam tirar o All For One da prisão Tartarus, porém, essa é a prisão de segurança máxima do Japão, e terão muitos heróis por lá. Deku então decidiu dividir os vilões em 2 grupos. O primeiro, liderado pelo próprio Deku, iria para a prisão libertar o All For One. Já o segundo, liderado pelo Shigaraki, teria a missão de impedir a Star de entrar no Japão. Deku então, junto com seu time terror, consegue invadir o Tartarus com a ajuda de Labrava, que hackeia o sistema e faz as câmeras pararem de funcionar. Porém, estava tudo fácil demais, eles não tiveram resistência nenhuma, e isso incomoda o Deku. E avançando mais, ele então percebe que os heróis já estavam esperando seu ataque na prisão, e de repente então, o próprio All Might aparece em sua frente, quebrando as paredes e arremessando o time terror. Bakugo e Lemillion também estavam junto com All Might, e uma batalha entre os vilões e os heróis começa.
Então Gently Criminal e Hitoshi Shinso enfrentam Bakugo e Lemillion, enquanto Deku enfrenta o All Might. All Might então no mesmo instante parte para cima do Deku com um Smash, e os dois começam a trocar golpes incessantemente. Porém, no meio da luta, Deku revela uma de suas novas individualidades, o Soco Explosivo, muito parecido com o poder do Bakugo de criar explosões com a mão, e com isso ele se defende dos golpes de All Might. Porém, isso tem uma grande consequência, o Deku não é imune às explosões que o seu corpo produz, e sua mão sofre o dano. Deku então pergunta para o All Might por que ele está com tanta pressa, já que ele sempre gosta de conversar antes da batalha, dizendo que o vilão está fazendo coisas erradas e esse tipo de coisa. Mas All Might diz que a conversa dos dois acabou naquele dia, e o que ele tem que fazer agora é corrigir o erro desta mesma conversa. E assim, All Might mais uma vez parte para cima. Porém, o Deku já esperava. Ele desvia do ataque e acerta um soco explosivo direto na cicatriz do All Might, fazendo ele sofrer com esse golpe. Deku então segura sua cabeça e usa sua individualidade de ler memórias para entrar na mente do All Might. E fazendo isso, ele consegue acessar os vestígios do One for All. Deku então entra dentro do One for All e começa a conversar com os antigos usuários. Ele fala com o primeiro, o criador da individualidade, e planeja acabar com cada um deles. O primeiro usuário tenta convencer o Deku a não fazer isso. Ele diz que o que o All Might disse para ele naquele dia, que ele não poderia ser um herói, estava completamente errado. Ele fala que o Deku seria a pessoa perfeita para herdar o One for All. Mas a esse ponto, nada mais adiantava. Deku já não queria mais ser um herói. Deku então fala que o One for All é ineficiente, uma força que se acumula com o tempo, apenas se tornaria forte demais para alguém contê-la. Deku então ataca os usuários anteriores, mas como um último esforço, o primeiro usuário então reúne todo o poder do One for All que já tinha sido passado para o Lemillion e então devolve para o All Might. Assim como, apesar do Deku já ter passado o One for All para o Bakugo no filme, a individualidade ainda voltou para ele, porque ela tem vontade própria. E com isso, o primeiro usuário então pede para o All Might ser o símbolo da paz mais uma vez. Agora, com o One for All novamente em seu corpo, All Might se levanta com 100% da força e acerta um soco em cheio no Deku, tirando suas mãos de sua cabeça e o expulsando dos vestígios do One for All. All Might então vai com tudo para cima dele e Deku percebe por que o All for One tinha tanto medo do One for All. Os golpes de All Might ferem gravemente o Deku, e além disso ele também tem acesso às individualidades dos usuários anteriores do One for All, como o Float, o Sensor de Perigo e o Chicote Negro. Porém, apesar de tudo isso, apesar dos golpes do All Might estarem mais fortes do que nunca e estarem realmente o machucando muito, o Deku começa a sorrir. E então, de repente, All Might grita de dor com ferimentos aparecendo em seu corpo. Deku então fala que não importa mais, porque o corpo do All Might não aguenta mais o One for All completamente. A individualidade ficou forte demais, e esse poder está o destruindo. Mas All Might continua atacando, porém seus ataques estão cada vez mais fracos, e Deku os para facilmente agora. Apesar de 100%, o corpo já debilitado do All Might não aguenta mais lutar. O One for All ficou poderoso demais para uma pessoa suportá-lo. E assim, All Might não consegue continuar lutando. A Era do Caos e do Terror, comandado pelo Deku, toma conta de todo o país.